Maravilha. Então, como a gente tem feito, né, todas as manhãs, vamos recapitular a sequência aí do tema que nós abordamos essa semana, que é a justificação pela fé, a justiça de Cristo em nós. No domingo, nós tratamos da nossa condição, reconhecendo ali a nossa necessidade quando percebemos que o pecado ele está entranhado em nossa natureza. E por esse motivo, todos nós necessitamos da graça de Deus desde que nascemos. Precisamos do sangue de Cristo desde criança, mesmo quando ainda inconscientes do que é ou que não é correto, do que é ou que não é pecado. Mesmo assim, precisamos do sangue de Cristo, porque mesmo em nossa incapacidade de discernimento, nós estamos numa condição corrompida e depravada. O nosso caráter já nasce defeituoso. E então, na segunda-feira, nós vimos a solução de Deus, já que todas as nossas obediências, todas as nossas obras, todo o nosso fazer o bem está contaminado pelo pecado, então Deus precisou trazer a justiça à terra, enviando seu Filho, assumindo a nossa carne caída, mas não corrompida, sem a mancha do pecado, devido à união da natureza humana com a divina. E então Cristo coloca a justiça na terra, obedecendo ao Pai, e então ele pode agora transferir essa justiça para nós. Nós vimos na terça-feira exemplos, né, da nossa impossibilidade, mas da possibilidade que há em Deus. Aí eu coloquei o título Deus do Impossível, porque nós vimos exemplos em Abraão e Sara, na batalha de Josafá, quando o homem ele precisa reconhecer que ele não pode fazer, né, ele não pode cumprir aquilo que Deus ordena, mas somente Deus pode, de fato, cumprir aquilo que ele mesmo ordenou. E nós vimos isso no exemplo nessas histórias. Quando Josafá, o rei Josafá, junto com o povo de Israel, vence a batalha sem, ao menos, ir à guerra. Somente cantaram, louvaram a Deus e Deus mesmo guerreou por eles. E nenhum soldado de Israel se perdeu, morreu nessa batalha. Foi a batalha perfeita. E nós aprendemos que Deus ele mesmo cumpre aquilo que ele ordena. Então nós vimos que nós precisamos, na quarta-feira, nós vimos que nós precisamos da fé verdadeira, e a fé é confiar na palavra de Deus, é entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela mesmo, quando sai da boca de Deus, cumpre aquilo que Deus designou que ela cumprisse. E nós precisamos aprender, né, o verdadeiro conceito de fé. Nós vimos isso na quarta-feira. Ontem, nós vimos como praticar a justiça pela fé. Nós demos exemplos aqui de como que, através das promessas de Deus, nós devemos reclamar a perfeição de caráter, nós devemos reclamar um coração puro, usando textos bíblicos na prática, durante o nosso dia, para que realmente vivamos dia a dia a justificação pela fé. Muitos falam de justificação pela fé, mas não sabem, não compreendem o poder da palavra e como utilizar essa palavra no seu dia a dia para que não seja a nossa própria obediência, mas a obediência de Deus em nós. Então nós precisamos realmente praticar a justiça pela fé, e então Deus vai transformar não só o exterior do homem, mas vai transformar o coração, a mente, para que essa obediência venha do céu. E hoje, para fechar as nossas manhãs, as nossas primeiras horas dessa semana, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da vontade. O poder da vontade
nada mais é do que a capacidade de escolher, de fazer escolhas. E nós precisamos entender que Deus nos deu essa liberdade de escolher. E nós precisamos usar o poder da vontade para que a cada dia, a cada novo dia, nós escolhamos servir a Deus. Que nós realmente não tenhamos essa batalha como uma batalha longa e distante, como se nós tivéssemos que combater hoje para o mês inteiro, para o ano inteiro. Nós temos que combater hoje para hoje. Amanhã é um novo dia, é um novo combate. Quando nós colocamos essa questão em nossa mente, a possibilidade ela se torna mais palpável. A possibilidade de vitória, a possibilidade de praticar a justiça de Deus pela fé, ela se torna mais palpável. Então você precisa compreender que basta cada dia o seu mal. Jesus não falou basta cada semana o seu mal. Ele não falou basta cada mês o seu mal. Ele não falou basta cada ano o seu mal. Ele falou basta cada dia o seu mal. Então, se você conseguir colocar isso na sua mente, que hoje é o dia de você praticar a justiça pela fé, você vai ter mais facilidade de escolher a cada dia andar com Deus e exercitar a sua vontade, que é justamente andar com o nosso Deus. Como eu disse ontem, hoje eu quero tomar os próximos minutos que nós temos aqui para ler textos que vão fortalecer tudo aquilo que nós estudamos nesses 5 dias na Bíblia, praticamente. Usei praticamente 99% aqui dos textos bíblicos relacionados à justiça, relacionados à nossa condição e a tudo que nós falamos, exemplos. E agora eu quero usar esse último dia lendo aqui os testemunhos, conselhos inspirados para fortalecer tudo aquilo que nós aprendemos e nos trazer mais algumas lições finais para essa manhã de sexta-feira, o dia da preparação. Eu começo lendo aqui um texto que está no Caminho a Cristo, que Ellen White diz assim: muitos indagam, como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar. Olha que interessante, irmãos. Quando nós percebemos todas essas coisas em nós, isso leva-nos a julgar que Deus não vos pode aceitar, mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Nós precisamos compreender a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Perceberam? Vou repetir. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. O que é a força da vontade? É o poder que governa a natureza do homem, ou seja, o poder de decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade, ou seja, tudo depende da reta ação da sua decisão, da sua escolha. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo.
não podeis mudar o vosso coração. Lembra que nós falamos durante toda a semana? Nós não temos capacidade de mudar o nosso coração. Não, o texto continua, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Ou seja, nós não podemos praticar a justiça por nós mesmos. É preciso usar a palavra de Deus para que a justiça de Deus transforme o nosso coração. E é o que ela está dizendo aqui. O texto continua. Deus, mas podeis escolher servir a Deus, servi-lo. Nós podemos escolher a cada dia servir a Deus. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele, então, operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Irmãos, quando nós a cada dia escolhemos servir a Deus e essa escolha vai produzir em nós aqueles momentos de oração, momentos de leitura da palavra, isso são escolhas. Deus não vai pegar você e te colocar de joelho para você orar. Deus não vai pegar você e pegar a Bíblia, te forçar a ler. Isso é uma escolha que você faz todos os dias. E aí, quando você escolhe fazer isso, Deus então opera em nós o querer e o efetuar segundo a vontade dele e não a nossa. Ele opera a transformação do coração e não somente do exterior. O texto continua. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Olha que interessante. Quando nós escolhemos todos os dias praticar a justiça que vem de Deus, e aí lembrem de tudo que nós aprendemos nessa semana, principalmente de ontem. Ontem, quando nós colocamos na prática a justiça que vem de Deus através da sua palavra, pela fé, quando nós decidimos fazer isso, aí ela fala aqui, desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. O desejo de bondade e santidade é, em si mesmo, louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão, presta atenção agora, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Ou seja, se o desejo somente não se transformar numa escolha, numa decisão firme, muitos vão se perder. Eu desejo ser assim. Eu desejo ser cristão, eu desejo praticar. Mas se não transformar numa decisão firme, escolher fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, que é pegar a palavra, examinar-se a si mesmo, identificar o pecado que está ainda enraizado em sua mente, em seu corpo, pegar uma promessa e passar o dia com Cristo, com essa palavra, essa promessa na mente. Se você não escolher praticar isso, você vai continuar desejando a santidade, vai continuar desejando a bondade de coração, mas isso não vai ser transformado em sua natureza porque você não está escolhendo praticar aquilo que você sabe que precisa. O texto continua. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se em vossa vida uma mudança completa. Irmão, se nós escolhermos praticar, exercer a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, pode operar-se em nossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o vosso querer
Aliai-vos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Tereis força do alto para estar firmes, e assim, pela constante entrega a Deus, sereis habilitados a viver a nova vida, a vida da fé. Pela constante entrega a Deus. E aqui nós falamos e vamos repetir, porque isso precisa ficar muito bem firmado em nós. Pela constante entrega a Deus é a diária entrega a Deus. Você precisa entregar-se a Deus todos os dias. E aí sim, nós seremos habilitados para a nova vida, a vida da fé. Parábolas de Jesus, leio agora e diz assim: os seres celestiais cooperarão com um agente humano que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifeste na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à tua destra para te auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando, ou seja, quando Deus manda, pode ser cumprido por seu poder. Pode ser cumprido por nós? É isso que o texto diz? Não. Pode ser cumprido pelo próprio poder daquele que ordenou, que é Deus. Ele é quem cumpre aquilo que ele mesmo ordena. Nós estudamos isso na Bíblia durante essa semana. E aqui nós estamos apenas confirmando, relembrando, para que essa palavra possa entrar no seu coração e nunca mais sair, em nome de Jesus. Leio mais. Toda verdadeira obediência vem do coração. Olha que interessante, irmãos. É por isso que nós falamos que nós não podemos produzir obediência. Nós podemos produzir uma capa, uma aparência, mas a obediência que Deus aceita, nós não podemos produzir. Por quê? Olha o que o texto disse. Toda verdadeira obediência vem do coração. E o coração é só Deus quem transforma. O texto continua. Esta era com Cristo trabalhando no coração. E se consentirmos, ele, Cristo, vai desta maneira se identificar com nossos pensamentos e intuitos, misturará de tal modo nossos corações e mentes em conformidade com sua vontade, que quando obedecermos, olha que maravilha, irmãos, que quando obedecermos a ele, estaremos, porém, executando nossos próprios impulsos. Que promessa! A vontade, refinada e santificada, encontrará seu altíssimo deleite em fazer seu serviço. Quando conhecemos a Deus como é nosso privilégio conhecê-lo, nossa vida vai ser uma vida de obediência contínua, através de uma apreciação do caráter de Cristo, através da comunhão com Deus, o pecado se tornará odioso para nós. Com esse texto aqui, eu quero colocar uma indagação que talvez muitos estejam fazendo no seu coração com essa mensagem. Talvez alguns estão perguntando, mas Wagner, como é que eu sei se as obras boas, a obediência que eu estou praticando agora, são as minhas próprias ou são as obediências que vêm de Deus? Sabe como é que nós respondemos essa pergunta? Olhe para as suas obras, as suas obediências, e veja se quando você olha para alguma coisa, alguma obediência que você pratica, seja ela em qual área for, se já foi desenvolvido em você o ódio pelo pecado. O pecado se tornou odioso para você nesse aspecto? Ou ainda você tem desejo, é despertado algum desejo pelo pecado? Aí você precisa aplicar isso nas áreas devidas na sua vida. Se ainda você
sente desejo por alguma coisa ou tem dificuldade em resistir ainda àquele pecado, ele não se tornou odioso para você. E você precisa combater o bom combate da fé, para que Deus coloque o amor, a vontade dele no seu coração e automaticamente o ódio por aquela prática do pecado. Você precisa abominar o pecado. Quando você está abominando o pecado, é porque Deus produziu justiça no seu coração. Essa é a diferença da justiça que vem de Deus e da justiça que é nossa própria, que para Deus é trapo de imundícia. Aquele que serve sob a bandeira sangrenta de Emanuel terá a fazer o que requererá, observem agora, heróico esforço e paciente perseverança. Mas o soldado da cruz permanecerá inabalável na frente de batalha. Ao arremessar o inimigo o ataque contra ele, procurará a fortaleza para auxílio. E ao apresentar ao Senhor, apresentar o que ao Senhor? As promessas da palavra, será ele fortalecido para os deveres do momento. Ele sente sua necessidade de força do alto. As vitórias que alcança não o levam à exaltação própria, mas sim a apegar-se mais e mais firmemente ao poderoso. Apoiando-se nesse poder, está ele capacitado a apresentar a mensagem de salvação de forma tão impressiva que ela vibrará em outras mentes. Queridos, quando nós estivermos vivendo a mensagem da justificação pela fé, apresentando as promessas de Deus para que nós possamos ser vitoriosos, quando as vitórias que nós alcançarmos não nos levarem à exaltação própria, aquilo que nós ensinamos às pessoas vai vibrar na mente delas, vai vibrar no coração delas, porque você não é apenas um teórico, você é um praticante da palavra, você confia em Deus e não nos seus próprios esforços. Então, o Espírito de Cristo pode te usar, porque o seu lábio será ungido pelo poder de Deus e não pelos seus próprios esforços. O texto continua. O que ensina a palavra precisa, ele próprio, viver em consciente e contínua comunhão com Deus pela oração e estudo de sua palavra, pois nela está a fonte da força. Olha o que nós estudamos, irmãos. Na palavra está a fonte da força, nas promessas de Deus está a sua vitória. O texto continua. Não se deve ele permitir privar-se desse poder, com um fervor que não pode ser negado. Deve pleitear com Deus para que o fortaleça e prepare para o dever e as provações. E lhe toque os lábios com a brasa viva. É demasiado fraco o apego que os embaixadores de Cristo muitas vezes têm às realidades eternas. Se os homens andarem com Deus, olha que interessante, se os homens andarem com Deus, ele os esconderá no abrigo da rocha. Mas se os homens andarem com Deus. Eu leio aqui o último texto do Espírito de Profecia. Sem o processo transformador que só pode ocorrer pelo poder divino, irmãos, sem esse processo transformador, repare que ela está falando de um processo, e nós estudamos esse processo essa semana. Sem o processo transformador, que só pode ocorrer pelo poder divino, o que vai acontecer?
as propensões originais para pecar permanecem no coração com toda a sua intensidade, para forjar novas correntes, para impor uma escravidão que jamais poderá ser rompida pelo poder humano. Se nós não estudarmos esse processo, se nós continuarmos a tentar praticar a nossa própria justiça, que é corrompida, que é trapo de imundícia, que é um lixo, que é podre, se nós não entendermos o processo de Deus para transformar o nosso caráter, nós vamos continuar com as propensões para pecar em nosso coração. Nós vamos continuar a ser escravos do pecado. Eu quero ler agora, para a gente finalizar essa semana, 3 textos bíblicos. O primeiro está em Daniel 1, verso 8. Daniel estava em Babilônia. Daniel estava cativo em Babilônia, escravo em Babilônia. Mas o capítulo 1, do verso 8, diz o seguinte: E Daniel propôs no seu coração, ou seja, Daniel escolheu, Daniel exercitou o poder da vontade. Ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei de Babilônia, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel escolheu não se contaminar com as porções das iguarias de Babilônia e com o vinho de Babilônia. Será que você também está escolhendo todos os dias não se contaminar? E eu finalizo com esses 2 textos. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou, Deus falou através de Cristo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Queridos, que essa mensagem não seja apenas uma teoria na sua vida. Esse é o meu desejo sincero para todos os meus irmãos que estão aqui conosco e participaram dessa semana. Que essa mensagem possa ser vivida por nós e ensinada a todos os nossos queridos que estão ao nosso redor. Eu peço em nome de Jesus a cada irmão que está nessa sala ouvindo essa mensagem. Duplique essa mensagem, ensine essa mensagem, viva essa mensagem perante os nossos queridos. Porque esse é o caminho para a formação de um caráter perfeito e a preparação de um povo santo. Não somente um povo que conhece a verdade, que defende a teoria da verdade, mas um povo que pratica a verdade da justiça de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que o que Cristo mais quer neste momento é essa justiça em nós, a justiça dele em nós. Porque aí, o resto, irmãos, o que precisa ainda completar de profecia, de acontecimentos, ele vai completar, ele vai soltar os ventos, mas ele não pode soltar os ventos enquanto nós, como um povo, não estivermos vivendo a justiça dele em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de preparação ricamente abençoado e vigilante, pegando as suas promessas e vencendo o pecado. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã.